nesse dia maravilhoso, especialmente para o Rubem, um dia muito especial. Por que muito especial? Hoje é 27 de agosto e eu nasci dia 27 de agosto. Dizem que o agosto só traz desgraças, né? Aí fica no julgamento de cada um. É agosto, mês do desgosto, né? Mas aí, como contentamento, alguém diz assim: não, Bezerra de Menezes nasceu em agosto. Aí vem o contraponto: Getúlio Vargas se matou em agosto. Não, mas é dia dos pais em agosto. E aí vem aqueles contrapontos. Eu, particularmente, Rubem, considero esse tipo de exposição de hoje, no nosso entendimento, uma das mais difíceis. Por quê? Porque vamos falar sobre um espírito magnânimo com uma obra fantástica. E não tem como você falar de improviso e feitos, a menos que você decore muito bem. Na idade em que estamos, não decoramos tão bem. Aí somos obrigados a entrar por um caminho que eu não trilho muito bem. Qual é o caminho? De estar sempre com o papel de baixo e lendo e copiando. Eu não trabalho muito assim. Trabalho com a memorização, mas é muito difícil memorizar todas as datas pertinentes a Bezerra de Menezes. Mas vamos lá. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em 29 de agosto na fazenda Santa Bárbara, num lugar chamado Riacho das Pedras, num município cearense chamado Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no estado de Ceará. É importante que se diga que Bezerra de Menezes descendia de uma antiga família das primeiras que vieram no território cearense. Seu avô paterno, o título, o coronel Antônio Bezerra de Souza e Menezes, olhem onde o Bezerra sempre esteve, a família dele sempre esteve envolvida em coisas grandes, como se pode dizer. Tomou parte da Confederação do Equador e foi condenado à morte. O avô do Bezerra. Pena comutada em degredo ou transformada em prisão perpétua, que não se concretizou, porque ele morreu nesse meio tempo, o avô do Bezerra. Seus pais, Antônio Bezerra de Menezes, olha os títulos: capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional, desencarnou em Maranguape, terra do Chico, né? No dia 29 de setembro de 1851, de febre amarela. A mãe, Fabiana Bezerra, Fabiana Cavalcante de Albuquerque, nascida em 29 de setembro de 1791, desencarnou em Fortaleza aos 91 anos, perfeitamente lúcida, em 5 de agosto de 1882. Então, até aqui, nós estamos trazendo esse apanhado bibliográfico em que esse espírito, desde muito cedo, os parentes, eles foram indo. Mas ele tem uma trajetória muito bonita, familiar, política e religiosa. Hoje, se criou um folclore no meio espiritista que alguns espíritas querem ser mais puros, mais perfeitos que Jesus. Mais perfeitos que Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes teve uma trajetória de 30 anos na política. Ele foi político durante 30 anos. Imaginem, guardada a proporção da questão moral, um Bamberg aqui, com 30 anos de política. Foi deputado, foi vereador, foi uma série de coisas aí. E isso em nenhum momento denegriu, chamuscou o nome Bezerra de Menezes. Por que a gente fala isso? Porque é aqui dentro que é. Hoje falávamos na abertura dos trabalhos. Nós podemos branquear a cabeça dentro de uma casa espírita
e não conseguirmos nos melhorar. Damos passes, somos médiums, somos palestrantes, esse trabalho que o Juliano está fazendo com a Gabi, dirigentes, tudo que é coisa nova, quando é líder de uma casa espírita. E não conseguimos nos melhorar. Sou áspero, discuto, não aceito, a última palavra é minha. E isso existe no meio espiritista. A doutrina espírita, considerada por nós uma ferramenta para a melhora, para o crescimento do espírito que somos nós. Nós, quando falamos em ferramenta, estamos falando numa ferramenta super especial. Eu quero um serrote, estou falando no sentido metafórico. Quero um serrote, essa ferramenta se transforma num serrote. Eu quero um martelo, essa ferramenta se transforma num martelo. Eu quero uma chave de fenda, essa ferramenta se transforma numa chave de fenda. Ao passo que as outras ferramentas, as outras religiões, é só isso. É só isso. Eu sigo tal coisa. Eu sigo tal coisa. E nós, aqui na Associação Espírita Caridade, trabalhamos muito isso. Ah, eu só sou evangelizador. Não, então não é aqui, tua casa não é aqui. Aqui tu é espírita. O que tu quer dizer com isso? Tu é evangelizador, tu é médium, tu é palestrante, tu é dirigente, é todas as partes da casa você trabalha. Senão, como é que é tal coisa? Sei, nunca estive lá. Como é que nós somos obrigados a saber tudo dentro de uma casa? As casas são assim, não é esse tipo de ferramenta. Por que não é esse tipo de ferramenta? Porque a maior parte das religiões e casas estão muito preocupados em pregar a Bíblia, em salvarem a alma. Não existe salvamento de alma. Não existe. A alma não está condenada. Então não existe esse tipo de salvamento. A partir do momento, com licença, não quero que aconteça como aconteceu com a Dona Zê. Na quinta-feira ele começou a fazer, de repente ressocou a boca, ela teve que parar. A partir do momento que, enquanto espíritas, estudamos que somos espíritos imortais, que não morremos nunca, e que a obra nos diz que esta é a nossa melhor encarnação, chegamos a uma conclusão que já fizemos muita coisa errada lá atrás. E a prova maior é os inimigos que batem a nossa porta hoje. E amigos, nós temos algumas situações, inimigos que batem a porta como filhos, prejudicados num passado. E alguns de nós não queremos. Casais que brigaram a vida toda, se assassinaram, roubaram de um marido, roubaram de uma esposa, e assim foram durante séculos. Agora estão juntos e não conseguem se acertar. Esse é o grande complicador. É como o cachorro, desculpe a comparação chula. Ele corre atrás da roda. Quando o carro para, ele não sabe o que vai fazer com a roda. Assim somos nós com as conquistas. Então, essa doutrina maravilhosa, que é uma ciência, ela nos proporciona o estudo do Espírito. Que é um Espírito, nós somos o Espírito reencarnado. Alguns não gostam muito de saber o que foram. Não gosto disso, não quero. Não gosta porque isso está implícito responsabilidades de mudança. Eu costumo dizer, olha a nossa casa como é que é. Ah, não lota, nem no meu aniversário. Então, eu costumo dizer que, olha, se tu não vai te melhorar, tu não tem a intenção de mudar de vida, não procure espiritismo. Não procure.
É a única crença, a única doutrina. Ela não nos cobra, mas diz a nós, olha, é necessário tal coisa. Eu posso ficar dentro desta casa, ou qualquer outra casa, aqui principalmente, a vida toda, sentado ali, estudo, vem, faz qualquer coisinha. Vem cá, mas quantos anos tu tá lá? Hein? Ai, faz uns 5, 6, não sei, uns 8. O que tu faz? Ah, eu fico na porta lá. E o que mais? Fico na porta. Sim, mas o que mais? Fico na porta. Às vezes não deixam de fazer mais nada. Aí é o dedo na moleira. Não, eles já me convidaram para um monte de coisas. Eu achei que eu sou muito novo, eu tenho só 70 anos. Né? Oi, parei um pouquinho. Eu não quero crescer. Eu não quero. Tem uns que não. Vêm muito conscientes das responsabilidades, são afoitos, vão direto naquilo. Aqui, se propuseram lá atrás. Nós temos na casa pessoas que no passado, pelo egoísmo, pelas paixões, prejudicaram muito seus filhos, prejudicaram muito espíritos. Isso causou sérias lesões graves nesses espíritos. Hoje eles estão aqui, cuidando dos filhos. Não sabem, mas estão cuidando dos filhos. E, consanguineamente, têm filhos seus. São. Isso, a nossa doutrina maravilhosa, nos mostra todos os dias. Desde estudante, o itinerário de Bezerra de Menezes é muito significativo. Vamos ver a trajetória. Em 1888, no interior de Ceará, conheceu as primeiras letras na escola Vila Frade. Estando à altura do saber de seu mestre, olha só, em 10 meses, observemos que esses espíritos de escola são espíritos muito inteligentes, muito à frente daquilo que a gente se propõe. Eu conversava com um companheiro de lide da nossa casa. E ele me dizia assim, sabe, Rubem, tem certas coisas na casa aqui que nem estava aqui, mas eu sei que era assim. E a pessoa me detalhou como era a nossa casa. Aquelas salinhas, aquele corredor, a pessoa não estava aí. Era bem assim. E tu estava lá. Eu te vi lá. Então, eu não quero dizer que essa pessoa seja igual a esses espíritos que estamos mencionando aqui. Mas são espíritos que têm uma responsabilidade muito grande e por vezes se desviam ou negligenciam o seu trabalho. Allan Kardec foi assim. Foi lá assistir a dança das mesas. Cético, não tinha religião. Foi convencido pelos fatos. Um homem estudado da época. Nunca foi religioso. E disse, morreu dizendo que ele não tinha religião, que o espiritismo não era uma religião. Era uma ciência de tríplice aspecto. Nem diz tríplice aspecto, diz 2 aspectos. Em o livro O que é o Espiritismo, Kardec editou em 1859, primeira página diz, o que é o Espiritismo? É uma doutrina científica e filosófica. Não diz que é moral, não diz que é religiosa, só isso, diz Allan Kardec, porque ele não era religioso. Entretanto, a terceira obra está lá, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, então tem uma parte religiosa? Não, não tem uma parte religiosa. Tem uma parte moral, inatacável, dos ensinamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso é moral. Amar o próximo como a si mesmo, isso é moral. Não cobiceis a mulher do próximo, isso é moral. Não tem que o milagre, que você fazia esse truque, aquele cruza paredes, não existe na doutrina espírita. Existe a evolução do espírito. Muito embora alguns que já foram a psicólogo, a psiquiatra e outros não conseguem avançar, porque que tem
são mares do espírito. Vir assistir uma exposição, fazer um atendimento, isso é comum aqui. Todo mundo faz. Na nossa casa, raros são os que não têm uma função. Que não são médiums, não são dirigentes ou palestrantes. Todos são alguma coisa. Porque todo ano fizemos curso. E ele dura 1 ano e pouco. O ano que vem, agora, deveremos iniciar e pegar todos esses que não são ainda alguma coisa. Isso são oportunidades maravilhosas de crescimento. Para quem? Para o espírito imortal. Sou eu, na minha individualidade. Às vezes, nós dizemos, eu não gosto disso. Né? Mas você nunca provou isso. Como é que você não gosta disso? É a má vontade, ou por vezes a parceria de passado que está aí. Não serve, não sabe nada. Tudo uma tropa de ignorantes. E a pessoa se convence por vezes. Todos nós temos amigos espirituais. Vamos trazer para a materialidade. Todos nós temos amigos. As pessoas de bem, que raramente vêm na nossa casa. Uns que não são tão de bem, que gostam de beber como nós gostamos de beber, que gostam de um baralho como nós gostamos. Todos nós temos. Olhem bem o nível de parceria que nós estamos falando. Espiritualmente não é diferente. Mas por que é que as pessoas de bem não me frequentam ou eu não frequento a casa deles? Porque eu não gosto dos costumes deles. E por que é que os outros vêm? Porque eu gosto dos costumes deles e eles gostam. Isso chama-se afinidade. Então, a partir do momento em que nós começamos a mudar os hábitos, vai mudar tudo. Oi, falando, vamos fazer um churrasco fim de semana. Não vou poder. Não vou estar aí. E eu estou. Só que eu não quero, estou tentando mudar os hábitos. Que coisa, esse final de semana já não gasto com a carne, já não gasto com a cerveja. E a partir do momento que eu estou mudando, tem que haver uma razão. Qual seria? Eu estou indo em tal lugar. Não importa o lugar. Mas eu não quero compromisso, eu não quero religião. Vá. Isso aqui é um dizer meu. Você não precisa se esfregar as primeiras vezes que passa debaixo de uma cachoeira ou no banheiro. Está muito quente, está quase 40 graus lá fora. Refresque-se primeiro. Refresque-se. Vá à casa espírita, não faça nada, só vá. Um belo dia, sempre tem um belo dia, alguém... Oi, tu não gostaria de visitar o nosso grupo de estudo? Não sei, não. Que dia é? Esse dia não tem tempo. Pode, só não quero vir. Passa o tempo, cada um tem um tempo. É só ouvir. Lá ele ouve. Ele ou ela ouve. A nossa melhor amiga, que vai nos conduzir a qualquer lugar, nos caminhos do mundo, é a prece. Nosso melhor amigo é o Evangelho, que são os ensinamentos de Jesus. Compra esse Evangelho, está 5 pilas. Não, vai ali conversar com alguém que eles vão te dar o Evangelho. Então, é o Evangelho, não dá muita importância, é um belo dia, sempre chega a dor. Eu vou ver isso aí. A prece é o melhor companheiro, é a melhor companheira. Aí sim, isso vai me fortalecer para que eu tenha aquela força moral suficiente para não voltar com os amigos. Não deixei de ser amigo. Só não faço mais isso. Hoje, eu tenho algo mais importante. Eu vou na casa espírita assistir uma palestra. Eu tenho que levar o meu filho na evangelização. Participar do grupo de pais. É importante. O que tem esse negócio do grupo de pais lá? A gente fala sobre tanta coisa, sobre família, sobre adolescente, pré-adolescência, drogas, pais que esquecem suas responsabilidades junto aos filhos e familiares. Mas é assim, tudo isso é lá numa casinha, como eu estou falando na caridade, numa casinha, sim, tem pessoas que gostam disso aí e conhecem. Então, quando estamos falando sobre essas questões, sim, mas ele não ia falar sobre Bezerra de Menezes? Estamos falando. Bezerra de Menezes é doutrina direta.
Ó, eu estou trazendo datas, né? Altera o que é isso aí? Isso que estamos falando de como fazer, isso nos modifica. Alguns, habituados no ver para crer, preferem a fenomenologia. Tá, e aí? O que é que vão fazer lá? Nada, é só uma palestra. Um belo dia, a pessoa está aí e não se sente bem. O que acontece? Nós temos os nossos companheiros de líder. Oi, fulano, leva lá, atende lá. Assim, os olhos ficam do tamanho daquele relógio. Não acreditava que aquilo existia. Existe. Às vezes, quando a gente faz muito, se torna banal. Ah, mesma coisa, os espíritos sempre dizendo a mesma coisa. É porque você não compreendeu. Esses espíritos que você diz que estão dizendo a mesma coisa, é do seu passado. Você viu que ano ele diz que é? É, 1300, 1400. Pois é, você já estava lá. E já aprontando. E agora, estão do seu lado, não deixando você crescer. Bem, nós temos todo o direito de não acreditar. Bezerra de Menezes, do Rio de Janeiro, ingressou em 1852 como praticante interno do Hospital de Santa Casa de Misericórdia. Para poder estudar, dava aulas de filosofia e matemática. E a história vai dizer que ele não gosta de matemática, não? Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em março, olhamos a data, em março de 1857, o que aconteceu no planeta em 1857, que é de capital importância? A primeira edição de Livro dos Espíritos, 1857. 18 de abril de 1857, estava Allan Kardec trazendo a primeira edição de O Livro dos Espíritos, com 501 perguntas. Oi, Rubem, não é 501, é 1019. Isso depois, quem trouxe esses livros, vai para esse lado aqui, quem trouxe esses livros foram as meninas Bodin, filhas da família Bodin, psicografavam e traziam os espíritos. Kardec só compilou tudo isso aí, né? E os médiuns, a espiritualidade nos faz isso aí, para que haja uma fidelidade maior de tudo que um médium diz. A espiritualidade, um véu. O médium começa a falar e ele não lembra de nada do que ele falou. Final, se lembra, ele ouve o final, quando estamos encerrando o trabalho. É autêntico. É os espíritos que estão trazendo. Quem trabalha assim? Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Raul Teixeira. Eles são médiums sonambúlicos para a escrita e para trazer isso aí. Que coisa, hein? Os nossos aqui também. Nós temos um grupo aqui que faz isso. Só chegaram aqui, sim. Todos têm mediunidade, mas chegaram não exercendo a mediunidade. Sendo trabalhado, tiveram a paciência, a humildade de trabalharem isso. Gente, a coisa mais comum é isso. Receber um espírito, escrever alguma mensagem que está sendo trazida. Isso no futuro se tornará comum, dizem os espíritos. Comum. Não é seu fulano velho, todo mundo vê. Alguns de nós até aqui já vimos alguma coisa, já ouvimos alguém. Só que nós não conseguimos aceitar que são os espíritos que estão fazendo tudo isso. Então, na época, estamos falando das 501 perguntas. Entregue o Livro dos Espíritos com 501 perguntas, veio o restante das perguntas pela Hermance Dufour, uma menina de 13 para 14 anos. Hermance Dufour. Então, ela trouxe o restante do Livro dos Espíritos, que é no mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Era 501, ela trouxe mais 500 e poucas perguntas sobre isso aí. A Hermance Dufour, um espírito maravilhoso. Há alguns anos atrás, ela trouxe alguns livros aí pelo Vanderlei Oliveira,
maravilhosa. É que, do jeito que ela falava, era como se entrasse dentro das casas espíritas com um açoite moral. O que vocês acham que aconteceu? A federação cortou Irmãs de Fogo. O homem cortou Irmãs de Fogo. Não venderam mais os livros de Irmãs de Fogo. Então ela trouxe aí uma série de coisas. E agora, quem viu o filme do Allan Kardec? Que pena, ninguém viu. Nós vamos ter que passar aqui, mas eu achei o filme tão ruim que nem sei se vale a pena a gente passar. Lá tem uma senhora chamada Japé, médium. Ela trouxe para o Kardec, em segundo livro, depois ela cobra o Kardec, que aquele era o trabalho dela. E o Kardec, não lhe darei nada disso. Quem trouxe aqui foi os Espíritos. E vocês sabem quem é a Japé lá? Chico Xavier. Lá, depois reencarnado aqui. Ruth Japé. Ruth, eu não sei o que é Japé. Chico Xavier. Veja como muda, né? Aí ele diz, porque Chico é o Kardec. Não é. Ela Japé lá. Fontes muito seguras dizem que não. Em 21 de janeiro de 1865, casou-se em segundas núpcias com Dona Cândida Augusta de Lacerda, que era a irmã da primeira mulher dele. Gostava muito da família, né? O Bezerra casou com a irmã. E aí, trouxeram um caminhão de filhos lá, 6 ou 7 filhos. Foi a companheira que ficou até o fim com ele, sempre, né? Elegeu-se vereador para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1860 pelo Partido Liberal, quando tentaram impugnar sua candidatura, sobre a alegação de ser médico militar. Demitiu-se do Corpo de Saúde do Exército na Câmara Municipal e desenvolveu grande trabalho em favor do município neutro. Foi reeleito. Eu falei no começo, repetindo, o Bezerra de Menezes teve uma carreira política de 30 anos. 30 anos. Foi vereador, foi deputado, foi uma série de coisas. E no filme Bezerra de Menezes ele diz, aqui ele diz outra coisa. Saio da política porque considero a política a religião do país. E ele não concordava, já lá, com o que era feito pelos homens em relação à política, né? Em 1873, 4 anos afastado da política, retomou suas atividades novamente como vereador. Em 1878, com a volta dos liberais, olha como é que é esse jogo político, né? Ao poder, foi novamente eleito à Câmara dos Deputados, representado no Rio de Janeiro, cargo que exerceu até 1885. Aí ele largou e foi se dedicar às lides da doutrina e foi presidente da Federação Espírita Brasileira, que ela surgiu em 1884. E aí, Bezerra, 85, 86, assumiu como presidente e ele desencarnou em 1900, não? Presidente ainda da Federação. Em 85 atingiu o fim de suas atividades políticas, né? Bem, posto isso, como é que é a trajetória do espírito Bezerra de Menezes? Como foi, como homem, como espírita? Ele teve uma trajetória, ele escreveu para um jornal chamado O País, e o pseudônimo dele era Max. E, na época, Bezerra de Menezes foi muito contra a igreja. Nós, na época, líamos muito, né, esses livros. Quando se é mais novo, se começa, se quer saber tudo. E ele atacava a Igreja Católica. Por isso que ele usava o pseudônimo. Escrevia para um jornal ao País como Max sobre isso aí. Alguns livros publicados pelo Dr. Bezerra de Menezes. Lázaro. Um romance. Bezerra de Menezes traz no livro da Ivone do Amaral Pereira, está fugindo a primeira palavra, da mediunidade, alguma coisa assim. Lá ele traz como é que é a história de Lázaro.
que Lázaro, um ataque, né, de letargia, que fica, só ouve, não é como a catalepsia, que é meu braço que está cataléptico. Não, é todo o corpo. E foi isso que aconteceu com o Lázaro lá. Todos os sinais de morto, não tem sinais vitais, pelo menos lá. E ele explica isso detalhadamente no livro, Devassando do Invisível. Não é. Recordações da Mediunidade, da Ivone do Amaral Pereira. Lá está no primeiro caso trazido pelo Bezerra de Menezes. A Casa Assombrada, também romance. Esse aqui é fantástico. A Loucura sob Novo Prisma é um estudo psíquico e fisiológico. Uma carta de Bezerra de Menezes, sua profissão de fé. Estudos filosóficos. Esse nós tivemos o cuidado de ler, os dois, são 2 volumes. Deve ter em casa ainda, o primeiro e o segundo. Então, e aqui volumes contendo a maioria dos seus artigos publicados no jornal O País. Então, ele escrevia, assinava como um pseudônimo, né? Ele tinha alguns. Max, outra, Gil, Joaquim, uma coisa assim, para escrever na época. Mas Bezerra de Menezes tem uma trajetória fantástica, maravilhosa. Ele, quando trouxeram o primeiro livro, Os Espíritos ao Brasil, o senhor Joaquim, se é seu nome, deram para ele. Ele foi lendo o livro. E ele mesmo fala: o que leio é novo, mas não traz nenhuma novidade para o meu espírito. É quando falei sobre esse companheiro daqui de casa e outros. Pode ver o que tu vê, mas isso não é novo. Nós temos consciência na pátria espiritual de como vai ser a nossa trajetória. Se nós nos desviarmos, a porta está fechada. Eu não quis. Para receber do outro lado dos benfeitores é necessário uma mudança interior. Os benfeitores espirituais não trabalham com cachaceiros, com fumantes, com jogadores, não. Não esperemos no futuro receber uma mensagem ou algo parecido. Pode ser anímico, nós podemos imaginar isso se nós tivermos estas dificuldades. Poderemos fazer. Depois de certo tempo, vamos descobrir que o benfeitor já não é mais o mesmo, ou porque talvez nunca tenha sido, como eles se apresentam para todos nós. Então, é necessário, como dissemos no início da conversação, não pretende se mudar, nem cruze em frente da casa espírita. Você não quer. Somos nós. E vamos fazer para nós. Ai, eu queria tanto me curar. Vai te curar. Tu vai te curar. Será? Será que eles nada? Você vai se curar. Porque eu tenho que querer. Eu tenho que tentar me melhorar. Hoje, posso ser uma pessoa extremamente boa, caridosa, amorosa, mas se formos olhar os meus arquivos, não é assim. Aqui, seguidamente, quando se fala com um trabalhador mediunizado, um trabalho mais profundo, gostaríamos de saber sobre a situação do irmão tal. É possível isso aí? O Espírito que já está me manifestando. Um momentinho que eu vou pedir aqui para ver ou receber dos arquivos. Todos nós temos arquivos na espiritualidade. E o seu guia, o seu benfeitor, não é aquele que mexe em tudo, sabe de tudo. Que nada, ele tem que pedir licença. Eu tenho os arquivos desta encarnação que fulano conseguiu granjear essas dificuldades. Nós ficamos sabendo. Nós, enquanto dirigentes. O médium não sabe. Pode ser sobre ele mesmo. E o nosso irmão, como é que é? Pronto, ele não ouve mais nada, ele não vê mais nada. Vem falando sobre ele. Estas são as maravilhas que a doutrina espírita nos proporciona. Nenhuma doutrina tem isso, nenhuma. Perdoem o que eu vou dizer. Tem charlatães aí se intitulando os gurus. Não.
São os gurus para se sediciarem as moças bonitas, as senhoras que lá aparecem em desespero. Eles roubam a fé destas pessoas. Temos o nosso bairro aí. Lá na casa espírita aí. Aquilo lá não é uma casa espírita. Como é que você pode dizer isso? Aquilo é uma casa espiritualista. Isso aqui é uma casa espírita federada. Tem que haver uma triagem da União Municipal Espírita de Canoas. Vir aqui, ver como é que é assistir os trabalhos. Uma casa dessas não cruza. Não cruza. Para onde, Rubem? Pela questão moral. A doutrina espírita é uma doutrina essencialmente moral. Não estamos falando isso porque estamos aqui já adentrados em anos. E hoje, né? Mais um ano nosso. E descobri que hoje é dia do psicólogo. Hoje é dia do psicólogo. Não tem nada a ver comigo, não. Eu fiquei todo pimpão lá no passado, porque a mesma mediúnica um dia, né? Espírito lá de trás, não. E eu estou dirigindo o trabalho. Então, fazes isso agora, do que ficar ouvindo e incitando as pessoas a... Pode ser mais explícito. Tu não te lembra? Claro que não, era a roupagem que eu estou usando. É preto ainda. O espírito zombando, né? Que, dizendo ele que no passado fui psicólogo, assim. E eu gostava de me passar com as pessoas. Eu tinha mania de bonito. Com essa cara não, né? Claro. Mas acredito que eu fosse um pouquinho melhor. Então, errei muito por aí também lá. Aí, coincidentemente, vem descobrir que 27 de agosto é dia do psicólogo. Aí, olhando, eu sempre... Hoje é dia de tal coisa. Aí, hoje é dia do psicólogo. Papai, fiquei... E assim, também é dia do gari em Minas Gerais, não é? Minas Gerais é dia de... mas um polo ao outro, né? Dessa forma que é. Então, eu costumo dizer, não que querendo nos enaltecer, que nós não tem como nós nos enaltecermos, não temos nada para enaltecer. As pessoas que vêm para fazer um trabalho desses, não importa qual a posição social, financeira ou religiosa, importa aquilo que queiram fazer, o bem que queiram fazer. Eu, há uns 24, 25 anos atrás, ouvia. Seu fulano agora ele vai esperar se aposentar, ele vai receber um direito, ele vai fazer uma casa espírita ali. Assim. Será que precisa tanto para isso, né? E às vezes conseguimos essa casa aqui, Dona Zé. Quitamos ela com R$100, né? Tirando para cima aqui. Vamos lá, com R$100, quitamos a casa na época. Primeira coisa que a gente recebemos um comunicado, uma comunicação, uma menina deu uma passividade dentro da sala, atendemos, já queríamos fazer um trabalho, os benfeitores começaram, isso aí não tem mais volta. Aceitamos, fomos. Então, o pouco que nós tínhamos, borramos aí. Você conseguiu salvar um quarto para o Johnny ali, né? Outra manda. Senão ia botar umas salas aí em tudo ali também, né? Então, não somos melhores do que ninguém. Mas olha, uma pessoa que não tem uma cultura, não frequentou os bancos escolares, nós conseguimos, entre aspas, do nada, construir tudo isso aqui, claro. Nós tivemos as ideias. Os companheiros que trabalham conosco aqui fizeram o resto. Olha o capital que tem aqui. Você pode ir a qualquer casa aí dessas da cidade, não vão encontrar isso aí exposto. Tudo. Jogo de computador lá, jogo de computador aqui, satélite aqui. Que dano. Por que isso é importante? Nós, da Associação Espírita Caridade, não conseguimos mais viver sem isso. As aulas são todas ministradas ali em PowerPoint. E é por ali. Tudo que se vai fazer depende disso. Temos companheiros abnegados, trabalhadores, que se esforçam muito. Tudo está indo às mil maravilhas. Ou seja, nós temos os benfeitores, não está tudo andando bem, tudo. Mas, não. As questões que
ocorrem aqui são pontuais. Ou seja, com fulano, com Beltrano. E graças a Deus nós conseguimos lidar com isso. Hoje, terça-feira passada, nós fomos na casa da Prece, lá em Sapucaia. Ela fez um ano agora. Ela faz dia 20 de agosto. Hoje à tarde, o presidente da Casa da Prece esteve aqui. Ele vem a cada 15, 20 dias, ele vem aí. Se reposicionar, colocar alguma coisa, né? Notícias boas que ele traz. Amanhã, eles vão encerrar um trabalho com os médiuns em uma casa chamada Portal da Luz. É como um apacem, só que de menos tempo. Saem médiuns, saem dialogadores, enfim. Ele está muito feliz. Enfrenta problemas homéricos junto aos seus familiares. Uma coisa que a caridade sempre teve. Uma disciplina, um respeito fidedigno com os filhos do Rubem. Nunca contestaram, nem em algum lugar chamam isso de autoridade moral, não? Que você faz para merecer. E por onde passamos, nós exercemos essa autoridade moral e fizemos alguma coisa. Somos donos de nada. Somos simplesmente instrumentos dos benfeitores amados que confiam um trabalho a nós. Nós fazemos. Todos aqui sabem da responsabilidade de cada um. Só podemos ficar aguardando. Nós nem convidamos. Oi, por que tu não vai? Ah, tu tem que conhecer. É de cada um. Vocês já viram o hospital sair com um carro aí de som? Oi, cirurgia hoje pela metade do preço. Vá lá, extraia seu rim. Ninguém faz isso. Tem algumas igrejas que fazem assim, né? Hoje vamos trocar o seu marido por outro mais bonito, a sua mulher, enfim. Prometem coisas absurdas com um carro de som na rua. Chega lá, você paga na entrada, tem uma sacolinha, uma casa espírita não faz propaganda de nada. A melhor propaganda é a sua melhora. Então não... Meus manos amados, eu sabia que seria assim, que nós não conseguiríamos falar como gostaríamos sobre o Bezerra de Menezes, porque é um histórico maravilhoso desse cidadão. Tem ainda agora, 14 minutos para as 9 horas, tem uma série de coisas, de casos do Bezerra. Ele estava com dificuldades para pagar o aluguel, os estudos. E disse que daria aula. Apareceu um jovem lá. Eu vim aqui para tomar umas aulas de matemática com o senhor. Ele disse que não gostava de matemática. Não ia aceitar. Ponderou. Tá bom. Marcou o dia, a hora, foi se preparar. O rapaz disse assim: eu gostaria de deixar as aulas pagas. Todas. Pagou por um período lá. Bezerra ficou super feliz, não é? Olha, vou conseguir pagar as contas e tudo mais. O rapaz nunca apareceu para receber as aulas. Os lindos casos dele. No filme está essa parte. Bezerra de Menezes está com uma filha muito doente. E alguém bate a porta que está com a filha muito doente também. E que o seu Bezerra de Menezes poderia ir lá. Aí a mulher dele disse: e a nossa filha? Vou entregar para Jesus. Eu vou lá. Foi lá, fez o que tinha que fazer, a criança ficou bem. Quando ele voltou em casa, a filha dele estava ótima. Aí ele deduziu que Jesus era melhor médico que ele, né? E tudo isso. E são casos e casos maravilhosos. Bezerra de Menezes atendeu uma senhora com muitas dificuldades. Não tinha dinheiro para comprar a medicação. Ele tinha uma farmáciazinha embaixo, quebrou a farmácia. E dava os remédios. Pegou e deu um anel para a pessoa comprar a medicação. Situação difícil da família Bezerra de Menezes. Tinha que comer, essa é a palavra. Bezerra saiu, foi em busca de alguma coisa. Quando voltou, estavam descarregando um caminhão de comida na casa dele. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês nem quero que acreditem, só vou narrar.
Nós temos uma história de homem descrente. Eu trabalhava como músico, ganhava bem, né? Então fazia rancho todo mês. Um belo dia perdi o serviço. Acho que foi em 90 e pouco, 95, 96. Gente, fiz até oração para um gnomo da sorte. Nem tchum. Perdi os dentes. Fazia palestra ali, era só soprando. Tem umas na casa que pegaram isso aí. Aí um dia eu disse, me rendi. Chega. Eu não tenho mais o que fazer, não. É aquilo bem claro assim. Se acalma. Quebranta teu orgulho. Para o teu sustento nunca vai te faltar. Gente, pasmem. 2h03 abria a porta ali, tinha uma sacola, aliás, um rancho. E agora, 2h03 tem um que traz alguma coisa. Nós nunca pedimos nada para ninguém. As pessoas trazem, sabem da nossa situação, trazem remédio, coisas assim. Oi, trabalha no bem, sem esperar nada. E o resto entregue para o alto. Uma boa noite para todos nós.